Olá, alunos do sétimo ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Nessa semana, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos estudados para nos prepararmos para a avaliação bimestral. Nós vamos revisar as operações com números racionais. Lembrando que os números racionais são os decimais, que são os números com vírgula, e as frações. Vamos iniciar com a adição e subtração de números racionais. Vamos ver esse primeiro exemplo. Qual alternativa expressa o valor de menos 3 quartos menos 7 oitavos? Vamos resolver. Nós temos menos 3 quartos menos 7 oitavos. Então, a primeira coisa a fazer é eliminar esse parêntese, fazendo o jogo dos sinais. Na subtração, a gente conserva o sinal no primeiro elemento e inverte o sinal do segundo elemento aqui na expressão. Então, era menos 7 oitavos e vai ficar mais 7 oitavos. E aí, agora, nós temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Para resolver a adição de frações com denominadores diferentes, a gente vai usar a técnica da borboleta. Na técnica da borboleta, a gente multiplica os denominadores. 4 vezes 8, 32. E multiplica o numerador pelo denominador oposto. 3 vezes 8, 24. O sinal se mantém, menos 24. E agora, a mesma coisa do outro lado. Numerador vezes denominador oposto. 7 vezes 4, 28. E o sinal também se conserva. Então, agora nós temos menos 24 mais 28 sobre 32. Menos 24 mais 28, a gente vai subtrair os valores e manter o sinal do número maior. Então, vai ser 28 menos 24, que dá 4. E o sinal do número maior é mais, que é o que vai ficar no resultado. E o 32 repete o denominador. Então, eu tenho agora, no meu resultado, mais 4, 32 avos. Mas ele ainda não é o resultado que tem aqui nas alternativas. Então, a gente tem que simplificar essa fração. Para simplificar, a gente vai dividir numerador e denominador por um mesmo valor. Aqui, a gente pode dividir tudo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 32 dividido por 4 dá 8. Então, a fração simplificada fica mais 1 oitavo. Mas ainda não é o resultado. Para transformar a fração em decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Então, a gente vai dividir 1 por 8. Fazendo esse cálculo, a gente chega a esse resultado, 0,125. E lá, nas alternativas, é a alternativa C, 0,125. Então, a gente resolveu a expressão na forma fracionária e transformou em decimal para encontrar a solução. Vamos a mais alguns exemplos de adição e subtração com números decimais. Aqui, nós vamos primeiro fazer o jogo dos sinais. Nós temos mais 8,3 mais menos 5,2. Nesse caso, a gente conserva o sinal do primeiro elemento e, como é uma adição, a gente mantém o sinal do segundo elemento, que é menos. Então, agora nós temos mais 8,3 menos 5,2. E aqui, no segundo exemplo, nós temos menos 7,2 menos mais 3,4. A gente também conserva o primeiro elemento, menos 7,2. E como aqui é uma subtração, a gente vai inverter o sinal do segundo elemento.
era mais 3,4, vai ficar menos 3,4. Agora, a gente vai resolver. Para resolver, aqui eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do número maior. Então, 8,3 menos 5,2 dá 3,1. E o sinal do número maior é o mais. Então, vai ficar mais 3,1. Aqui, como eu tenho sinais iguais, a gente vai somar os valores e repetir o sinal. Então, nós temos 7,2 mais 3,4 dá 10,6. O sinal dos dois é menos, então eu vou repetir o sinal. Menos 10,6. Vamos, então, agora à multiplicação e divisão de números racionais. Vamos aqui a dois exemplos, um de multiplicação e o outro de divisão. Na multiplicação, nós temos 1/5 vezes menos 2/3. Aqui nós temos, não tem nenhum sinal, então a gente vai dizer que esse valor aqui, que essa fração, ela é positiva. Então, aqui seria um sinal de mais. Mais com menos vai dar menos. E aí, a gente vai multiplicar. Multiplicação, a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 2 é 2. 5 vezes 3 é 15. Essa fração aqui não dá para ser simplificada. Vamos ao segundo exemplo, que é de divisão. Aqui nós temos menos 3/8 dividido por menos 1/9. Para a gente resolver, a gente vai lembrar da técnica da divisão, que é repetir o primeiro valor e multiplicar pelo inverso do segundo. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 9 vai para o numerador e o 1 vai para o denominador. Fica 9 sobre 1. Aí, agora, a gente vai fazer o jogo dos sinais. Menos com menos na multiplicação, resultado positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Aqui, a gente vai multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 9, 27. E 8 vezes 1 dá 8. Essa fração aqui também não dá para ser simplificada, então ela fica dessa forma. Mais 27/8. Agora, nós vamos ver a potenciação e a radiciação de números racionais. Potências e raízes. Vamos primeiro a alguns exemplos de potenciação. Nós temos aqui menos 2/3 ao cubo e menos 2,3 ao quadrado. Lembrando que aqui nós temos a base e aqui nós temos o expoente. A base se multiplica na quantidade de vezes que o expoente manda. Então, aqui, a nossa base, que é menos 2/3, vai se multiplicar 3 vezes. Aqui nós temos essa multiplicação. A gente vai lembrar daquela dica de que expoente negativo, não, expoente ímpar, resultado negativo. Expoente par, resultado positivo. Para confirmar, basta fazer o jogo dos sinais que vai encontrar esse resultado. Aí, a gente multiplica os numeradores e os denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, os denominadores. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 9, 27. O resultado aqui é menos 8/27. Essa fração não dá para ser simplificada. Vamos agora ao número decimal. A gente segue da mesma forma. A base se multiplica na quantidade de vezes que o expoente manda. Então, aqui,
menos 2,3 está se multiplicando duas vezes. Menos 2,3 vezes menos 2,3. Sinais, jogo dos sinais aqui, menos com menos, mais, a dica, expoente par, resultado positivo, expoente ímpar, resultado negativo. E aí, a gente vai multiplicar 2,3 vezes 2,3, que dá igual a 5,29. Vamos ver agora a radiciação. Temos aqui a raiz de uma fração e a raiz de um número decimal. A raiz da fração, raiz de 36 sobre 169. 36, 169 avos. Na radiciação, a fração é você tirar a raiz da mesma forma como se você estivesse tirando dos números sozinhos. A raiz de 36, lembrando que a raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo que dá esse resultado. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 36? É o número 6. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 169? É o número 13. Então, a raiz quadrada de 36, 169 avos é 6, 13 avos. Essa fração aqui também não dá para ser simplificada. No caso do decimal, eu dei a dica na aula passada que você poderia procurar a raiz esquecendo que o número tem vírgula. Por exemplo, você procurava a raiz aqui de 256 e acrescentava a vírgula no resultado. Aqui, a gente vai fazer assim, a gente vai transformar o decimal em fração, que também pode ser feito dessa forma. Aqui, ó, 2,56, a gente vai usar todo o número no numerador, 256, sem a vírgula. E como tem duas casas depois da vírgula, o decimal aqui vai ser 100, o denominador. Então, aqui eu tenho 256 centésimos. Aí, a gente vai tirar a raiz quadrada desses dois números. Raiz quadrada de 256 é 25. E a raiz quadrada de 100 é 10. Mas a gente não estava procurando a raiz, não era do decimal? Então, a gente vai transformar essa fração em decimal. Vamos dividir 25 por 10. Como aqui eu só tenho um zero, ó, eu vou contar um número a partir da esquerda e vou colocar a vírgula. 2,5 é o resultado. Então, raiz de 2,56 é 2,5. Chegamos ao final da nossa revisão. Agora é a sua vez. Faça os exercícios de revisão, que serão postados no Classroom. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Prestem atenção que as atividades da revisão, elas são a base que vocês vão ter para a avaliação mensal. Então, façam as atividades com bastante atenção. Boa semana de estudos a todos!